Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, com sistema de recompensa. Capítulo 171. Enquanto todos se reuniam em volta da panela fumegante, risadas e conversas enchiam o ar. Entre mordidas de comida, eles bebericavam suas bebidas, aproveitando o momento. No entanto, Nekomamushi não estava tão à vontade. No momento em que ele deu uma mordida, sua língua ficou pendurada para fora em agonia. Estava escaldante. Do outro lado, o rosto de Cenoura ficou vermelho brilhante enquanto ela enfiava outro bocado na boca. Quente. Tão quente. Assim que ela gritou, Nekomamushi mordeu uma pimenta vermelha em chamas. O próximo segundo, todo seu corpo estremeceu violentamente. Sua língua caiu para fora enquanto lágrimas brotavam em seus olhos felinos e, sem pensar, ele pegou a bebida mais próxima e a bebeu de um só gole. Só para perceber que era álcool. Calor picante, seguido por uma onda ardente de bebida alcoólica, Nekomamushi jogou a cabeça para trás e tossiu, acidentalmente cuspindo uma pequena explosão de chamas. A cena foi demais, Robin não conseguiu evitar cair na gargalhada, enquanto Bonnie quase caiu, segurando a barriga. Kunis, segurando sua tigela, virou-se para Bonnie com um sorriso divertido. Isso me lembra de quando você experimentou panela quente pela primeira vez, Bonnie. A risada de Bonnie parou imediatamente. Quando vários pares de olhos curiosos se voltaram para ela, seu rosto ficou vermelho. Com uma tosse rápida, ela baixou a cabeça. Assim como Enzo, ela se concentrou inteiramente na comida, evitando contato visual. Nekomamushi finalmente começou a se recuperar depois que Kuina lhe entregou um copo de água. Gotas de suor escorriam por seu pelo. Chefe Nekomamushi, você está bem? Carrot perguntou, preocupada. Nekomamushi exalou um suspiro aquecido e então endireitou as costas dramaticamente. Esse só um pequeno desafio, ele declarou, embora sua voz ainda tremesse um pouco. Com determinação renovada, ele pegou sua tigela novamente e mergulhou seus hashis no caldo ardente. Essa sensação dolorosa, mas estimulante, ele nunca havia experimentado algo tão viciante antes. Este método de cozimento deveria se tornar uma nova tendência no ducado de Mokomo. Enquanto ele continuava comendo, ele voltou seu olhar para Ron e perguntou: você quer ir para a Floresta das Baleias? Você está planejando roubar essa coisa? Ron, com os olhos preguiçosamente fechados, pegou um pedaço de carne e deu uma mordida antes de responder. Não é necessário levar. Temos alguém aqui que pode ler o que está escrito. Só precisamos fazer uma cópia. Nekomamushi congelou no meio da mordida. Você quer dizer que você tem alguém que consegue ler, assim como Kozuki Oden? Ron assentiu. Sim. Ao ouvir isso, a mão de Robin, que segurava graciosamente sua bebida, parou um pouco. Capitão, do que você está falando? Kunis perguntou curiosamente. Leu o quê? Ron sorriu e respondeu casualmente. O Poneglyponeg. O corpo inteiro de Robin enrijeceu. Ela virou a cabeça rapidamente na direção de Ron, com os olhos arregalados de choque. Tem um aqui? Ela perguntou com a voz cheia de descrença. Ron assentiu. Não é qualquer Poneglyponeg, ele disse. Um Poneglyponeg de estrada. Ao ouvir essas palavras, Robin prendeu a respiração. Seus olhos brilharam, isso era algo que ela nunca tinha visto antes. Ela imediatamente se virou para Nekomamushi, sua expressão cheia de excitação. Posso ver? Ela perguntou com a voz cheia de expectativa. Nekomamushi lambeu os lábios, ainda mastigando a comida, e riu. Mesmo que eu diga não. Ele olhou para Ron com um sorriso cúmplice. Seu capitão provavelmente não aceitará um não como resposta. Ron apenas sorriu em resposta. Nekomamushi suspirou dramaticamente e então assentiu. Mas ele continuou, contanto que você esteja apenas copiando e não fazendo nada para destruir a pedra em si. Suponho que isso não quebraria a promessa que fizemos com o clã Kozuki. Ele colocou a tigela no chão e coçou a cabeça peluda. Vou conversar com aquele cachorro, ele disse. Vou te dar uma resposta em 2 dias. 2 dias depois. Quando Ron chegou ao ponto de encontro, Nekomamushi e o Duque no Arashi estavam esperando por ele. O alto canino Min, vestido com armadura, agarrou o punho da espada em sua cintura. Seu olhar se fixou em Ron com uma intensidade aguda. Então, você é o humano que quer entrar na Floresta das Baleias? Nekomamushi coçou sua cabeça fofa e murmurou. Esse vira-lata teimoso não me ouvia, não importa o que eu dissesse. Ele se virou para Ron, suspirando. Ele insiste que antes que algo aconteça, você e ele devem brigar. E no Arashi bufou. Por que eu daria ouvidos a um louco imprudente como você? Ele retrucou. Sem dizer mais nada, ele deu um passo à frente, desembainhando sua espada em um movimento suave. Seus olhos penetrantes se fixaram em Ron. Humano, ele disse. Bir. 10 minutos depois. Ah. Ron bocejou preguiçosamente, voltando seu olhar ligeiramente para o Duque no Arashi, cuja cabeça estava firmemente plantada no chão. Isso deve ser o suficiente, certo? O rabo do Duque no Arashi se contraiu levemente em resposta. Naquele mesmo dia, Ron levou Robin para a Floresta das Baleias, onde encontraram o Road Poneglyponeg carmesim. Como esperado, ele registrou um conjunto de coordenadas marítimas, embora estivessem altamente fragmentadas. Com apenas essas informações, era impossível apontar a localização precisa da ilha final, Raftel. Todos os 4 Road Poneglyphos devem ser reunidos para completar a rota, Robin murmurou, seus dedos delicados roçando símbolos gravados. Depois de esfregar cuidadosamente as inscrições, ela se aproximou de Ron e estendeu a folha de pergaminho. Ron, você é quem deveria ficar com isso. Ron, ainda com os olhos fechados, estendeu a mão enquanto Robin guiava sua mão para agarrar o pergaminho. Com um simples pensamento, o pergaminho desapareceu de suas mãos. Vamos, disse Ron enquanto se virava em direção à saída da caverna. Quando ele estava prestes a sair, um calor repentino pressionou suas costas. Os passos de Ron pararam. Seu corpo enrijeceu-se ligeiramente. Robin? Não diga nada.
Só, deixe-me ficar assim por um momento. Robin descansou contra ele, olhos fechados, sua voz mal passando de um sussurro. Uma lágrima rolou por sua bochecha. Muita coisa aconteceu desde que eles entraram no novo mundo. A emboscada do King do incêndio foi a mais angustiante. Quando seu ataque desabou, ela não sentiu nada além de desespero. Ela pensou que estava tudo acabado. Ela pensou que nunca mais veria aquele homem, aquele que havia reavivado a cor em seu mundo outrora cinza. Foi naquele momento que ela finalmente entendeu o quanto ele significava para ela. Agora, parada aqui em Zou, Robin havia feito sua escolha. Ela não mais fugiria de seus próprios sentimentos. A caverna que abrigava o Poneglyphoneglyphoneg vermelho permaneceu em silêncio, envolvendo-os em sua quietude. Enquanto Ron e sua equipe se recuperavam em Zou, uma série de eventos chocantes abalou o mundo lá fora. Notícias de Dressrosa e Vanos se espalharam como fogo, causando uma tempestade na Grand Line. Notícias de última hora. O ex-almirante da Marinha Zephyr e o viajante Ron unem forças em Dressrosa. Don Quixote do Flamingo foi morto, a família Don Quixote foi aniquilada. Esta informação foi confirmada como verdadeira. E a atualização explosiva. O viajante Ron foi visto lutando contra o King do Incêndio, dos Piratas das Feras no ar sobre um território marítimo sem nome. O confronto resultou na destruição de uma ilha inteira desabitada. King do Incêndio foi impiedosamente derrotado. Seu destino permanece desconhecido. Grande incidente em Wano. O viajante Ron invadiu Onigashima, carregando o corpo quebrado de King derrotado. Bem na frente do próprio Kaido, ele esmagou o crânio de King com suas próprias mãos. Uma batalha feroz irrompeu nos céus de Onigashima. Kaido sofreu ferimentos graves, e Ron desapareceu sem deixar vestígios. Seu status atual, desconhecido. O mundo inteiro ficou em silêncio atordoado. Nações, governos e até mesmo o poderoso quartel-general da Marinha ficaram abalados. E entre os imperadores restantes do Novo Mundo, não havia mais um único que pudesse ignorar a existência do viajante Ron. Capítulo 172. Sede do Governo Mundial. A Câmara mais alta dos 5 anciões. Que absurdo é esse de ser um viajante que busca a liberdade? Ridículo. Ele não passa de um lunático blasfemo, assim como aqueles piratas que ousam desafiar os deuses. Aquele pirralho pretende substituir Kaido e reivindicar o trono de Imperador do Mar? Duvido que esse seja seu único objetivo. Aquele garoto levou Nico Robin, a mulher que pode decifrar os ponêglifos, para seu navio. Seu destino final pode muito bem ser aquele lugar. Rastel, hein? Maldito seja o Roger. Chegar àquela ilha não é tão simples. Enquanto o último roll de Poneglyphoneglyphoneg permanecer em nossas mãos, ninguém jamais poderá pôr os pés lá. De qualquer forma, esse Ron viajante se tornou um incômodo muito grande. Precisamos encontrar uma maneira de eliminá-lo. Alguma boa ideia? Poderíamos semear a discórdia entre ele e certos indivíduos, deixá-los cuidar dele para nós. Charlotte Linlin deve vê-lo como um espinho em seu lado agora. Você quer deixar os piratas da Big Mom e os piratas das feras lidarem com ele juntos? Sim, também é uma boa maneira de enfraquecer suas forças. Deixe o CP-0 cuidar desse assunto. E os fuzileiros navais? Sengoku deve ser capaz de julgar a situação adequadamente. Embora Wano não tivesse dito nada sobre o destino de Ron, seu status permanecia desconhecido, ninguém no mundo acreditava que ele estava morto. O clamor proclamando o quinto imperador do mar nunca foi tão alto. Inúmeros piratas com recompensas acima de 100 milhões admiravam abertamente seus feitos, declarando sua intenção de segui-lo. Por um tempo no Novo Mundo, o viajante Ron ofuscou até mesmo os 4 imperadores. Correram boatos de que Olhos de Gavião Mihawk, um dos 7 Shichibukais, havia aparecido no Novo Mundo supostamente buscando um duelo com Ron. Enquanto isso, os piratas da Big Mom, aproveitando a oportunidade enquanto os piratas das feras estavam enfraquecidos, engoliram vários territórios de Kaido, expandindo a influência de Toto Land ainda mais. O ex-capitão dos piratas Spade Punho de Fogo Ace, portador da fruta chama, juntou-se oficialmente aos piratas do Barba Branca como comandante da 2ª divisão, com sua recompensa aumentando ainda mais. O mundo subterrâneo do Novo Mundo estava passando pela maior luta de poder em uma década. A situação caótica estava aumentando além do controle de qualquer um. Com Doflamingo morto, os piratas das feras em declínio, e o viajante Ron liderando sua tripulação para ganhar destaque. O equilíbrio de poder antes estável estava lentamente se desintegrando. Uma tempestade estava se formando no Novo Mundo, uma tempestade que poderia abalar o mundo inteiro. Os fuzileiros navais estavam totalmente cientes das mudanças das marés, mas não tinham forças para detê-las. Enquanto aquele que iniciou esta tempestade, o viajante Ron, permanecesse no Novo Mundo, eles nunca seriam capazes de prever o que aconteceria a seguir. Seus movimentos imprevisíveis, sua atitude desafiadora e seu total desrespeito à autoridade fizeram dele uma pedra no sapato dos superiores da Marinha. E naquele momento ninguém estava mais frustrado do que o almirante da frota Sengoku. Derrotou Doflamingo, esmagou o King do Incêndio, atacou Kaido, tudo em apenas 3 dias. O que diabos esse pirralho pensa que está fazendo? Quantos incidentes mais ele planeja provocar? Quem sabe? Sengoku agarrou o objeto mais próximo, um porta-canetas, e atirou em Garp, que estava mastigando alegremente biscoitos de arroz. Esse maldito encrenqueiro não teria chegado a esse ponto se não fosse por você. Você é o responsável por essa bagunça, Garp. Ah, vamos lá. Por quanto tempo você vai continuar trazendo essa velha história? Eu já fui repreendido por isso. Não tem mais nada a ver comigo. Esquivando-se do projétil com facilidade, Garp se virou para Tsuru, sorrindo. Certo, Tsuru? Tsuru ignorou Garp e olhou para Sengoku. Se ele mantiver os 4 imperadores sob controle, não seria totalmente ruim para nós. O problema real é que não temos como prever seu próximo movimento. Agora mesmo, ele é como uma bomba relógio no Novo Mundo. A qualquer momento, ele pode desencadear outro grande evento que não podemos permitir. Exatamente. Essa é minha maior preocupação.
Sengoku bateu as mãos na mesa e se levantou, sua voz cheia de frustração. O novo mundo é a região mais volátil. Até mesmo a menor perturbação pode se espalhar como fogo por todo o mar. Se seu equilíbrio for quebrado, será uma catástrofe além da imaginação. Ao ouvir isso, até a expressão normalmente despreocupada de Garp ficou séria. Então, você ainda está planejando enviar as principais forças para caçá-lo? Garp perguntou, seu olhar afiado. O fato de ele ter escapado apesar do almirante Aokiji e do almirante Kizaru trabalharem juntos, e até mesmo matado do Flamingo, prova que essa estratégia não vai funcionar. Garp deu outra mordida em seu biscoito de arroz e acrescentou, a menos que ataquemos sua tripulação, forçando-o a se render. Suru bateu no queixo pensativamente. Eu também não recomendaria essa abordagem. Sengoku se virou para ela. Suru, você tem uma ideia melhor? Ela sentiu. Acredito que o melhor curso de ação seria melhorar nosso relacionamento com ele. Em vez de tratá-lo como um inimigo, deveríamos oferecer a ele um lugar entre os 7 Shichibukais, preenchendo a lacuna deixada por Doflamingo. Sengoku estreitou os olhos. Você acha que essa é a melhor jogada? Isso nos permitiria usá-lo contra os 4 imperadores enquanto também mantínhamos o controle de suas ações, explicou Tsuru. Mais importante, não teríamos que desperdiçar 2 almirantes e uma frota só para monitorá-lo. Sengoku sentou-se novamente, dedos entrelaçados. Seu plano parece a opção mais viável, mas agora é tarde demais. É isso mesmo, Garp concordou, terminando o último pedaço de seu biscoito de arroz. Aquele pirralho atacou Mary Geoise. O governo mundial e os dragões celestiais nunca o aceitarão, não importa o que aconteça. Tsuru ficou em silêncio. Por enquanto, vamos chamar Kizaru de volta. Sengoku finalmente falou após uma longa pausa. Precisamos de nossas principais forças estacionadas nos 4 mares e na Grand Line. Não podemos mais nos dar ao luxo de desperdiçá-las perseguindo aquele homem. Você não está preocupado que ele cause outro desastre? Perguntou Garp. É tarde demais para se preocupar com isso agora. Aquele pirralho cresceu a ponto de ninguém mais poder ignorá-lo. A essa altura, tudo que posso fazer é apostar. Sengoku cruzou os braços abaixo do queixo, perdido em pensamentos. Concordo. Tsuru cruzou os braços. Dado que vimos em Dressrosa, não é surpreendente que Zefiro tenha reconhecido. Com base em suas ações passadas pelos 4 mares, ele pode se opor a nós, mas também não se aliou a piratas. Ele ainda mantém sua própria forma de justiça. Se não o provocarmos, ele provavelmente também não virá atrás de nós. Garp concordou com a cabeça. Aquele pirralho é exatamente assim. Se você não mexer com ele, ele não vai mexer com você. Mas se você o contrariar, ele vai guardar rancor por um longo tempo. Quando estávamos bebendo juntos, eu apenas abaixei as calças dele como uma brincadeira. E aquele pequeno bastardo passou as próximas sessões de bebida se certificando de que eu ficasse bêbado em vez disso. Então me despiu na frente de todo o bar, me chamando de seu irmãozinho. Uahaha. Foi tão vergonhoso. Garp, cala a boca. O rosto de Sengoku ficou preto de raiva. Quão casca grossa era esse velho? Você é o herói dos fuzileiros navais, pelo amor de Deus. Naquele mesmo dia, Kizaru e Aokiji receberam novas ordens do quartel-general da Marinha. A missão de capturar Ron, o viajante, foi oficialmente revogada. Eles deveriam retornar a Marineford imediatamente. Um mês depois. O tempo passou rápido. Um mês se passou, mas ainda não havia notícias sobre o viajante Ron e sua tripulação no Novo Mundo. Esse silêncio deixou muitas pessoas desconfortáveis. Rumores começaram a se espalhar. Alguns até questionaram se Ron ainda estava vivo. Até mesmo aqueles que antes se gabavam de se juntar à sua tripulação, piratas com recompensas que excediam centenas de milhões, gradualmente pararam de mencionar seu nome. Enquanto isso, os piratas das feras, que haviam sofrido um grande revés, finalmente mostraram sinais de ressurgimento. Kaido, tendo se recuperado de seus ferimentos, reapareceu e entrou em choque com Big Mom em uma ilha. A batalha deles foi feroz, mas nenhum deles saiu vitorioso. Durante o caos sob a liderança de Queen e Jack, os piratas das feras conseguiram recuperar a maioria dos territórios que haviam sido tomados pelos piratas da Big Mom. Esta batalha enviou uma mensagem clara ao mundo. Os piratas das feras ainda eram um dos 4 imperadores, permanecendo inabaláveis no Novo Mundo. Ninguém poderia desafiar seu domínio. Ilha Zou. Em um campo de treinamento, Enzo e Carrot estavam envolvidos em uma luta de sparring. Um deles se movia com uma velocidade incrível, ágil e esquivo. O outro era uma parede sólida, seus socos eram pesados e sua defesa impenetrável. Como Enzo não estava usando aqui de armamento, os dois pareciam empatados. Perto dali, Quina brandiu sua lâmina de bambu, enfrentando 4 guerreiros do esquadrão de mosqueteiros de uma vez. Sua espada cortou o ar, deixando para trás imagens residuais enquanto ela se mantinha firme contra todos eles. A uma curta distância, Robin e Bonnie lutavam juntos contra Kunis, e sua batalha se desenrolava em uma dança de inteligência e habilidade. No topo de uma colina verdejante e gramada no meio da floresta, Ron e Nekomamushi estavam sentados juntos, bebendo. Suas xícaras tilintavam suavemente enquanto o vento farfalhava as folhas. Seu navio já está consertado. Você está planejando partir em breve? Nekomamushi virou a cabeça e olhou para Ron, que estava deitado na grama, com as mãos atrás da cabeça e os olhos semicerrados relaxado. No mês passado, eles se tornaram grandes companheiros de bebida. Ron tomou um gole lento antes de responder preguiçosamente, sem pressa. As meninas querem ficar um pouco mais para treinar e melhorar a força. Acho que é uma boa ideia. Nekomamushi levantou uma sobrancelha peluda. Treinar? Mas você já é forte o suficiente. Especialmente você. Ron riu. Não é forte o suficiente. A orelha de Nekomamushi se contraiu. Não é o suficiente? Então que tipo de monstros são seus inimigos? Ron listou casualmente. Os 4 imperadores, os almirantes, os 5 anciões e talvez até o próprio governo mundial.
Tilintar, Nekomamushi inclinou demais seu recipiente para beber, derramando saquê na grama. Mas ele nem percebeu. Ele apenas olhou para Ron, congelado no lugar. Como diabos você acabou fazendo inimigos de todos eles? Você está tentando destruir o mundo? Ron riu. Haha, nada tão extremo. O jovem com os cabelos escuros despenteados pelo vento, espreguiçou-se preguiçosamente e tomou outro gole profundo da jarra ao seu lado. Sou apenas um viajante que ama boa comida, bons vinhos e sonha com um mundo pacífico. Mas, ele fez uma pausa, sua voz ficando séria. Eu fiz uma promessa a uma certa pessoa, que eu a levaria para ver Raftel. E para que isso aconteça, os 4 imperadores, os almirantes, os 5 anciões, são todos obstáculos. Won exalou olhando para o céu. É por isso que não são só eles. Eu também devo continuar a ficar mais forte. Capítulo 173. Ninguém poderia prever que 2 anos após o evento devastador que abalou o Novo Mundo, o enigmático Calamidade dos Céus e seu navio flutuante desapareceriam sem deixar vestígios, desaparecendo nos vastos mares do Novo Mundo, para nunca mais serem vistos. Por 2 anos inteiros, o viajante Ron, que causou um evento chocante após o outro, que foi considerado o candidato mais provável para se tornar o 5º imperador, e que estava no centro de cada tempestade, nunca mais apareceu após sua batalha com Kaido. Sua ausência foi tão profunda que muitos até começaram a questionar se ele ainda estava vivo. A Grand Line nunca deixou de ter eventos dignos de nota. Um após o outro, novos piratas poderosos surgiram e ganharam destaque. E assim, o nome do viajante Ron gradualmente desapareceu dos olhos do público. Seus feitos outrora surpreendentes lentamente se transformaram em meras lendas, histórias contadas entre drinks e chá, temas de admiração e nostalgia. Maio, ano 1520 do calendário marítimo. Estou indo. Monk D. Luffy, de 17 anos, tinha acabado de comemorar seu aniversário quando se despediu de Makino e dos bandidos de Vila Foosha. Sem um momento de hesitação, ele embarcou em sua tão esperada jornada para o mar, assim como na história original. Em Cidade das Conchas do Mar do Leste, Luffy resgatou Roronoa Zoro, que ainda era um caçador de recompensas na época, amarrado e aguardando execução por El Mepo. Daquele momento em diante, Zoro se tornou o primeiro companheiro de tripulação de Luffy, zarpando ao lado dele como um pirata. E assim os piratas do Chapéu de Palha foram oficialmente formados. Naquele dia, seu pequeno barco navegou sem rumo pelo vasto mar do Mar do Leste, levado pelas ondas em direção ao seu próximo destino desconhecido. Luffy, ficando entediado, de repente notou Zoro sentado ali, absorto em um pedaço de papel. Sua curiosidade foi imediatamente despertada. Ei, Zoro, o que você está olhando? Ele se inclinou e olhou para o papel nas mãos de Zoro. Cartas de recompensa? Zoro ignorou a intrusão de Luffy, seu olhar fixo no pôster diante dele. A folha de recompensas continha uma longa fotografia de alta qualidade de um jovem. O garoto na foto tinha feições nítidas e bem definidas, com um olhar quase inocente e limpo. No entanto, seus olhos, ligeiramente inclinados, tinham uma ponta penetrante e arrepiante, como se ele estivesse olhando para o observador com desprezo silencioso e indiferente. Só de olhar para a imagem, a pessoa tinha a sensação inquietante de estar sendo examinada. Esse cara, ele não mudou nada, ainda tão irritantemente bonito como sempre. Zoro olhou para o jovem de cabelos escuros na foto e sorriu. Ron e Kuina, espere por mim. Eu também zarpei. Não vai demorar muito para que eu esteja diante de vocês dois novamente. Essa promessa, nós nunca a esquecemos, não é? Um dia, eu vou derrotar você e me tornar o espadachim mais forte do mundo. Ah, é o Ron, não é? A exclamação repentina de Luffy assustou Zoro. Zoro virou a cabeça surpreso. Você o conhece? Conhece ele? Claro que sim. Não só o conheço, Ron e eu temos uma longa história. Nós éramos amigos muito antes disso, provavelmente 7 ou 8 anos atrás. Ace, Sabó e eu treinamos com ele. Vivemos juntos por um longo tempo. Luffy cruzou os braços, fechando os olhos como se estivesse relembrando o passado. Um sorriso brilhante e nostálgico se espalhou por seu rosto. Ele já era super forte naquela época. Até a fera mais forte das montanhas foi nocauteada com um único soco dele. Ace, Sabó e eu levamos muitas surras dos punhos dele, haha. Ah, aqueles eram os dias. Luffy piscou e se virou para Zoro com curiosidade. Zoro, você conhece Ron também? Zoro assentiu. É, eu treinei no mesmo dojo que ele. É? Então isso faz de vocês dois companheiros discípulos. Luffy exclamou surpreso. Algo assim. Zoro olhou para a longa lâmina descansando ao seu lado. Naquela época eu era fraco, eu não estava nem perto de ser páreo para ele. Mas as coisas são diferentes agora. Uma das razões pelas quais eu parti para o mar é para encontrá-lo, desafiá-lo e derrotá-lo. Luffy sorriu largamente. Hehehe, eu quero derrotá-lo também. Parece que nós realmente fomos destinados a ser companheiros de tripulação, Zoro. Não jogue seus braços em volta de mim. Irritado, Zoro empurrou a cabeça de Luffy para longe. Ah, não fique tão distante, meu camarada predestinado. Pare de me chamar assim. Uma rajada repentina de vento varreu o mar. O cartaz de recompensa na mão de Zoro foi pego pela brisa e arrancado de sua mão. Ele flutuou pelo ar, momentaneamente suspenso diante deles. Viajante Ron, líder da calamidade dos céus. Usuário de fruta flutuante. Um grande criminoso responsável por atacar Mary Geoise e Marineford. Recompensa, 1 bilhão e 750 milhões belis. Situação atual. Desconhecido, vivo ou morto. Neste momento, nem Luffy nem Zoro entenderam completamente o que uma recompensa de 1,75 bilhão de belis realmente significava. Eles não tinham noção do poder e influência absolutos que tal número representava. Eles ainda não tinham compreendido o quão vasto esse oceano realmente era. E eles não tinham a mínima ideia de que tipo de monstro queriam derrotar. O monstro que estava em um nível muito além do alcance deles. A Grand Line.
Em uma pequena cidade insular conhecida como Xia, aninhada nos mares imprevisíveis da Grand Line, um velho passeava pelas ruas. Ele era alto, seus ombros largos envoltos em um kimono roxo claro. Sandálias de madeira batiam suavemente contra as estradas pavimentadas de pedra a cada passo que ele dava. Seu cabelo preto era curto, e um anel de barba cobria seu queixo. Ele era cego. Em suas mãos ele carregava uma sikomizui, uma espada de bengala que batia suavemente no chão, guiando seu caminho pela cidade. Um grupo de crianças passou correndo rindo enquanto brincavam. Mas enquanto corriam, um garoto tropeçou em um tijolo solto na calçada. Seu corpo cambaleou para frente. Ele fechou os olhos com força, preparando-se para o impacto forte da pedra contra a pele. Mas a dor nunca veio. Em vez disso, uma voz calorosa soou ao lado dele. Você está bem, garoto? A criança abriu os olhos e se viu nas mãos firmes, mas gentis, do ancião de túnica roxa. Oh, obrigado. Em pé, o garoto hesitou, seu olhar vacilando para o rosto do homem. Os olhos do ancião estavam brancos e nublados, sem pupilas, e uma cicatriz em forma de X se estendia por sua testa, passando por ambos os olhos. Um pouco assustado, o menino gaguejou outro obrigado antes de sair correndo para se juntar aos amigos. O velho cego apenas riu e continuou andando, sem se incomodar com a reação da criança. Seu caminho logo levou à entrada de um cassino. Ele colocou a mão dentro das vestes e tocou a bolsa em sua cintura. Depois de pensar um pouco, ele entrou. Pouco tempo depois, ele saiu novamente. Sua expressão não mudou, mas sua bolsa agora parecia significativamente mais leve. Ao passar por uma loja de ramen, o aroma perfumado de macarrão fresco cozido pairou no ar e encheu seu nariz. Ele parou. Lentamente, ele levantou a mão e coçou a bochecha com um único dedo. É uma situação bem complicada, ele murmurou para si mesmo. Se ao menos alguém tivesse a gentileza de oferecer uma tigela de ramen a um velho agora mesmo. Você não acha, meu amigo? Sua cabeça virou-se ligeiramente, como se estivesse se dirigindo a alguém. Alguém que o estava seguindo. Uma risada ecoou do fim da rua. Yari Yari, então você me notou afinal. Do outro lado da estrada, um jovem de preto começou a andar à frente. Sua figura era alta e magra, seus passos lentos, mas firmes. À medida que ele se aproximava, o ar ao seu redor pareceu mudar ligeiramente. Dentro de uma pequena loja de ramen na beira da estrada, o ar estava quente com um aroma de macarrão fumegante e caldo rico. Dois homens estavam sentados frente a frente em uma mesa de madeira, ambos com os olhos fechados. Para qualquer pessoa de fora, eles pareciam cegos. Eles comeram em silêncio, tirando pedaços de macarrão de trigo das tigelas e saboreando cada mordida. Enquanto comia, o velho cego finalmente quebrou o silêncio. Não sou nada mais que um vagabundo errante cego, ele disse, sua voz calma e profunda. Você está me seguindo há 2 dias, rapaz. Você tem negócios comigo? O jovem de preto sorveu um bocado de macarrão antes de responder. Na verdade, não. Eu só pensei. Você me lembra alguém que eu estava procurando. Có? A mão do ancião segurando seus hachis parou brevemente. O jovem pousou a tigela e olhou para ele com uma expressão cúmplice. Seu nome é Isho, não é? Uma leve tensão pairava no ar. E você possui o poder da fruta da gravidade. Pela primeira vez, o ancião cego hesitou. Ele levantou a cabeça lentamente, seus olhos brancos e vazios parecendo atravessar o véu de sua própria cegueira. Entendo, ele murmurou. Os cantos dos lábios do jovem se curvaram em um pequeno sorriso. Parece que acertei. Ele riu levemente, o som acompanhado pelo leve ruído dos seus últimos pedaços de macarrão. Não há muitas pessoas neste mundo que conseguem manipular a gravidade. O velho, o futuro almirante da marinha fugitora, que agora era apenas um espadachim errante conhecido como Isho, abriu seus olhos nublados. Pela primeira vez, ele dirigiu seu olhar cego diretamente para o jovem à sua frente. E quem é você? Ele perguntou, seu tom nem agressivo nem defensivo, apenas curioso. O jovem se inclinou um pouco para trás, colocando os hachis ao lado da tigela vazia. Com um ar casual mas deliberado, ele se apresentou. Meu nome é Ron, ele disse, sua voz transmitindo uma confiança tranquila. Sou apenas um viajante. Capítulo 174. Ron. O velho franziu as sobrancelhas, batendo os dedos levemente na mesa. Esse nome me parece familiar. Sinto como se já o tivesse ouvido em algum lugar antes. Ele coçou o queixo, perdido em pensamentos. Ron casualmente tomou um gole do caldo de sua tigela. O viajante, Ron, isso lhe diz alguma coisa? A expressão de Isho mudou sutilmente. Um breve momento de silêncio se passou antes que Ron risse. Então, você se lembra agora? Acho que ser famoso não é algo totalmente ruim. Isho calmamente pegou outro bocado de macarrão. O infame criminoso procurado pelo governo mundial e pelos fuzileiros navais. O que um homem desses tem a ver com um vagabundo cego e insignificante como eu? Ele sorveu seu macarrão, aparentemente despreocupado. Ron soltou um pequeno suspiro e balançou a cabeça. Você continua se chamando de vagabundo cego repetidamente. Até eu estou começando a me sentir ofendido. Os hachis do velho espadachim pararam no ar. Ele levantou a cabeça ligeiramente com uma pitada de curiosidade em seu olhar cego. O que você quer dizer com isso? Naquele momento, de uma mesa próxima, 2 homens sussurravam entre si, suas vozes quase um murmúrio, mas perfeitamente audíveis para Ron e Isho. Ei, olha ali. Aqueles 2, um velho e um jovem, ambos cegos? E quais são as chances disso? 2 homens cegos comendo juntos. Essa deve ser a coisa mais engraçada que eu já vi hoje. Você acha que eles conseguem pagar pela refeição? O dono da loja vai enganá-los com certeza. Vamos esperar para ver. Seus sussurros zombeteiros não passavam de um pano de fundo divertido para a conversa de Ron e Isho. Isho finalmente falou novamente. Sua voz profunda transmitia um toque de interesse.
O viajante, Ron, um homem cujo nome abala o mundo, mas aqui está você, assim como eu, um homem cego. Como isso aconteceu? Ron tomou outro gole de seu macarrão, falando despreocupadamente, como se o assunto não fosse motivo de preocupação. Isto? Não é nada sério. Vou conseguir enxergar novamente em breve. Ele então devolveu a pergunta para Isho. Mas e você? Como perdeu a visão? Uma pausa silenciosa se estendeu entre eles antes que a voz de Ron se suavizasse, quase casual. Foi tirado de você? Ou, você desistiu voluntariamente? Uma leve melancolia tomou conta do rosto de Isho. Foi culpa minha, ele admitiu. Os achis de Ron pararam por um momento. Por quê? Isho exalou profundamente, como se estivesse se lembrando de algo distante e doloroso. Este mundo é imundo, ele murmurou. Muitas almas vis e corruptas andam sobre ele, coisas que nenhum homem honrado deveria ter que ver. Então você escolheu se cegar? Ron pousou a tigela, com um sorriso nos lábios. Diga-me, Isho, isso foi retidão? Ou foi apenas fugir? O velho não disse nada. Em vez disso, ele terminou seu macarrão em silêncio, com uma postura ilegível. Por fim, ele pousou a tigela e se levantou. Obrigado pela refeição, disse ele, sua voz retornando ao seu tom calmo e estoico de sempre. Ele pegou a espada bengala ao seu lado, envolvendo os dedos em volta dela antes de seguir em direção à saída. Ron riu, jogando uma moeda de ouro na mesa como pagamento antes de segui-lo. Na rua, Ron caminhava vagarosamente, sua capa preta tremulando levemente a cada passo. Ele seguiu Isho alguns passos atrás, com as mãos enfiadas nos bolsos do casaco. Isho finalmente diminuiu o ritmo, exalando um leve exaspero. Por quanto tempo você pretende me seguir, viajante? Ron inclinou a cabeça ligeiramente como se estivesse pensando. Não tenho muito o que fazer agora. E em vez de causar outro incidente global, pensei em ficar com você por um tempo. E além disso, Ron continuou, exibindo um sorriso maroto, há algumas coisas sobre as quais eu realmente gostaria de conversar com você. Calendário marítimo, ano 1520 junho. Luffy e Zoro chegaram à Cidade Laranja, onde eles entraram em choque com Bug, o pirata que havia tomado o controle da cidade. Foi aqui que eles também encontraram Nami, que estava temporariamente hospedada com os piratas Bug. Depois que Luffy fez Bug voar com uma poderosa bazuca Gangan, Nami se virou para ele e perguntou: Vocês estão planejando ir para a Grand Line? Claro, eu vou ser o rei dos piratas. Então, se eu te der um mapa da Grand Line, você me leva com você. Nami pegou a carta marítima da Grand Line que ela havia roubado de Bug e mostrou para Luffy e Zoro. Claro, Luffy concordou sem pensar duas vezes. Após se juntar a eles no navio, Nami demonstrou suas habilidades excepcionais de navegação. Vendo isso, Luffy imediatamente sugeriu que ela se tornasse a navegadora da tripulação deles, o segundo membro oficial de sua tripulação pirata. Preciso pensar sobre isso. Encostada na murada do navio, seu cabelo laranja balançava na brisa do mar. Ela olhou para o horizonte, olhos cheios de antecipação e nostalgia. Certa vez fiz uma promessa a alguém, que encontraria os melhores companheiros de tripulação, me tornaria um navegador que até eles reconheceriam e depois os encontraria novamente no mar. Voltando-se para Luffy e Zoro, ela deu um sorriso brincalhão. Então, não posso simplesmente concordar em ser seu navegador. Então, basicamente, você quer ver se somos dignos de ser sua equipe antes de decidir? Zoro cruzou os braços e lançou-lhe um olhar cúmplice. Exatamente. Nami assentiu. Até lá, somos apenas aliados. Ei, é mesmo? Sentado no convés, Luffy sorriu amplamente pressionando uma mão em seu chapéu de palha, seu sorriso cheio de confiança. Não se preocupe, com certeza provaremos que somos a melhor equipe para você. Meados de junho. Com 3 membros agora, os piratas do chapéu de palha zarparam para o restaurante flutuante Baratie. Lá por pura coincidência, eles encontraram ninguém menos que Olhos de Gavião Mihawk, um dos Shichibukais, e o espadachim mais forte do mundo. Zoro nunca deixaria uma oportunidade dessas passar. Sem hesitar, ele desafiou Mihawk para um duelo. E assim como na história original, Mihawk derrotou Zoro sem esforço algum, usando apenas uma pequena adaga. Então, com um único golpe poderoso, ele deixou uma ferida profunda no peito de Zoro. Pela primeira vez, Zoro, que sempre foi extremamente confiante em sua habilidade com a espada e força, realmente entendeu quão pequeno ele era. A distância entre ele e os mais fortes do mundo era incomensuravelmente grande. Roronoa Zoro, vou lembrar do seu nome. Continue ficando mais forte, jovem espadachim. Mihawk recuperou a espada, olhando para o ferido Zoro, sua voz calma, mas autoritária. Você disse que estava procurando por um homem chamado Ron. Se você ouvir, diga a ele que estou esperando. Esperando por uma luta real contra ele. Com essas palavras, Olhos de Gavião Mihawk voltou para seu barco-caixão e foi embora. Aos olhos dele, Ron já é um oponente digno? Deitado em uma poça de seu próprio sangue, a consciência de Zoro vacilou. Em sua mente, ele viu uma visão de seu passado, o dojo de anos atrás. Um jovem rapaz vestido de branco, segurando uma espada de bambu, estava em pé na frente dele. Pequeno Ron. Enquanto a mente de Zoro divagava, a imagem de infância de Ron se transformou no atual espadachim vestido de preto, com a expressão calma, a lâmina negra ao lado e o olhar tão afiado como sempre. O mesmo homem, de pé diante dele mais uma vez. Uma montanha imponente que Zoro nunca conseguia superar. Então é assim. Ron nunca parou de crescer depois de deixar o dojo. Agora, ele havia alcançado o nível de Mihawk. Quão longe estou deles agora? O pensamento ecoou na mente de Zoro, enchendo de uma sensação de impotência diferente de tudo que ele já havia sentido antes. Zoro! Uma voz frenética o trouxe de volta à realidade.
O grito de pânico de Luffy cortou o silêncio enquanto ele corria em direção ao seu companheiro de tripulação caído. Mas pouco antes de Luffy poder alcançar Zoro, uma figura alta, vestida de preto, apareceu de repente na frente dele. Uma lâmina negra pendia de sua cintura. Sua presença era inabalável, sua postura não era abalada pelo vento. A figura se sobrepunha perfeitamente à alucinação que Zoro tinha visto antes de perder a consciência. Cara, você está com uma aparência bem ruim, Zoro. Uma voz familiar, cheia de diversão, ecoou em seus ouvidos, assim como nos velhos tempos. Uma alucinação? Zoro tentou abrir os olhos, lutando para focar. Mas antes que ele pudesse ver claramente, a escuridão o dominou. Ele perdeu a consciência. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 175. Um mês atrás. A Grand Line. Arquipélago de Sabaody. Rayleigh e Shaq ficaram surpresos e encantados ao olharem para as figuras que apareceram de repente diante deles. Vocês estão vivos, afinal. Kunis, com seus cabelos dourados caindo em cascata pelas costas, vestida de branco imaculado, sorriu calorosamente ao encontrar o olhar deles. Claro, não somos tão fáceis de matar. Não os tendo visto por mais de 2 anos, Robin, que havia se tornado ainda mais maduro e atraente, sorriu também. Shaq e Rayleigh, já faz um tempo. Você não esperava que viéssemos, esperava? Ficou surpreso? Bonnie, com seu cabelo rosa caído sobre os ombros, deu uma piscadela brincalhona. Enquanto isso, Kuina, seu longo rabo de cavalo azul balançando levemente, ajustou a lâmina de aço ao seu lado e assentiu para eles. Parece que vamos nos impor a vocês por um tempo. Desculpe pela intromissão. Enzo fez uma profunda reverência e gritou em voz alta. Carrot, que acompanhou Robin e os outros da ilha Zou, olhou para Rayleigh e Shaq com curiosidade. Esses dois eram conhecidos deles? Depois de trocarem cumprimentos após a longa separação, Rayleigh e Shaq rapidamente aprenderam sobre a situação do grupo. Após o ataque chocante de Ron em vano, paralisando Kaido e abalando o mundo, ele e a tripulação desapareceram por 2 anos inteiros, treinando separadamente na ilha Zou. Não foi até um mês atrás que eles finalmente zarparam novamente. Então por que voltar para este lado da Grand Line em vez de ir mais fundo no Novo Mundo? Shaq perguntou curiosamente. Bonnie tomou um gole do licor especial Sabaody e respondeu. Essa foi uma decisão do capitão. Nós também não temos certeza. Onde ele está agora? Rayleigh perguntou. Ele nos deixou perto de Sabaody e foi embora sozinho, dizendo que queria vagar pelos mares sozinho por um tempo e nos pediu para esperá-lo aqui. Robin explicou calmamente. Rayleigh tomou um gole de sua bebida e soltou uma risada calorosa, ainda tão imprudente quanto sempre. É bem típico dele. Falando nisso, Rayleigh, meu mestre me disse para buscar sua orientação sobre aqui. Enzo falou sério. Rayleigh pescou. De repente, Enzo curvou-se profundamente novamente e disse em voz alta e sincera. Por favor, me ensine. Minha esgrima também. Espero que você possa me guiar. Kuina fez o mesmo, olhando seriamente para Rayleigh. Então eu. Kunis também se virou para olhá-lo. Rayleigh, ainda segurando sua garrafa de bebida, ficou completamente perplexo com os pedidos repentinos. Enquanto Kuina e os outros chegavam ao arquipélago de Sabaody, Ron passou meio mês vagando pela Grand Line, revisitando ilhas que ele havia perdido anteriormente e marcando-as. Durante uma dessas jornadas, ele passou por uma ilha onde sentiu uma forte força gravitacional sendo manipulada. Depois de prestar mais atenção, ele rapidamente deduziu que a fonte só poderia ser ninguém menos que o futuro almirante da Marinha Fugitora. Neste ponto do tempo, no entanto, ele ainda era apenas um espadachim errante conhecido como Ishu. Quando Ron conheceu o viajante cego que agora atendia pelo seu nome verdadeiro, Ishu, o encontro foi simples, mas significativo. Além de dividirem uma tigela de macarrão, Ron também o levou para jogar 2 vezes. Mais tarde, naquela mesma ilha, os dois se envolveram em um profundo debate sobre o estado atual do mundo, justiça e moralidade. A discussão deles não teve um vencedor claro, e como se palavras não fossem o suficiente, eles resolveram as coisas da maneira que homens de sua espécie frequentemente faziam, com uma briga. A batalha foi feroz, mas no final nenhum dos lados reivindicou superioridade. Em vez disso, eles fizeram uma aposta. O resultado dessa aposta só seria revelado no futuro. Após se separar de Ishu, Ron calculou a linha do tempo e estimou que Luffy já havia zarpado. Com isso em mente, ele decidiu deixar a Grand Line e seguir em direção ao Mar do Leste, só para dar uma olhada. No dia anterior à chegada de Luffy e sua tripulação ao Baratie, Ron já estava lá. Então, quando Luffy e os outros entraram no restaurante flutuante e se envolveram em suas palhaçadas com o chefe, Sanji, uma figura solitária vestida de preto sentou-se calmamente no canto, seu chapéu puxado para baixo. Ele tomou um gole de vinho tinto e aproveitou sua refeição, observando o caos se desenrolar com um sorriso divertido ocasional no canto dos lábios. Mais tarde, ele testemunhou a chegada da frota pirata de Don Krieg. Ele observou enquanto Dracula e Mihawk entravam em cena, e ele viu o duelo fatídico de Zoro com Mihawk, cada momento dele. De volta ao presente, quando aquela misteriosa figura vestida de preto apareceu de repente ao lado de Zoro, o choque percorreu o ar. Todos ficaram momentaneamente congelados no lugar. Luffy, embora atordoado por apenas um segundo, imediatamente mudou para uma posição de luta. Sua expressão ficou séria quando ele fixou os olhos no intruso, sua voz afiada e inabalável. Ei, seu bastardo! Você está aqui para atacar o Zoro também? Afaste-se dele agora mesmo, ou não me culpe se meus punhos não lhe mostrarem misericórdia. Não tenha piedade de mim? Uma risada escapou dos lábios do homem encapuzado. Sua voz era jovem, calma e cheia de diversão. Ei, parece que você ficou bem forte, Luffy. A familiaridade em sua voz fez com que Luffy e Nami congelassem no local. Essa voz? Luffy inclinou a cabeça, franzindo a testa enquanto tentava se lembrar de onde tinha ouvido isso antes.
Enquanto isso, Nami, que estava parada ali perto, de repente olhou para a figura em choque. Uma memória, há muito enterrada, mas nunca esquecida, brilhou vividamente em sua mente. Seus olhos âmbar se arregalaram em descrença. Ela abriu a boca ligeiramente hesitante, nervosa, esperançosa. Ela estava imaginando coisas? Sua mente estava pregando peças nela? Poderia ser mesmo. Ele? Yari ainda não consegue se lembrar? Sob os olhares atentos de todos no Baratie de Luffy, Nami, Sanji e Zef, Adon Krieg e sua tripulação, o jovem levantou a mão e lentamente tirou o chapéu preto da cabeça. Então, ele se virou para encará-los. Suas feições eram afiadas, mas gentis, sua expressão calma e composta. Seu cabelo preto semilongo balançando levemente na brisa do oceano, sua franja roçando sua testa naturalmente. Havia algo inegavelmente caloroso e sereno nele. Uma presença que parecia familiar e impossível. Faz muito tempo, Luffy, o jovem falou. Então, seus lábios se curvaram levemente enquanto ele olhava para ela. E você também, Nami. Os olhos de Luffy se arregalaram, seu queixo caiu lentamente quando a compreensão o atingiu como uma bala de canhão. Espere um minuto. De jeito nenhum. Sua respiração ficou presa. Você é Ron? Nami, que estava olhando para ele com as mãos trêmulas, de repente cobriu a boca, seus olhos se enchendo de uma onda avassaladora de emoções. Seu corpo tremia. Sua voz saiu como um sussurro ofegante, cheio de admiração, descrença e uma felicidade profunda e crua que ela muito pensava ser impossível. Eu sabia. Lágrimas escorriam incontrolavelmente pelo seu rosto enquanto ela engasgava com as palavras. Você está vivo. Você está realmente vivo. Nos últimos 2 anos, ela vinha seguindo qualquer vestígio de seu paradeiro, nunca acreditando que ele simplesmente havia perecido. No fundo de seu coração, ela tinha certeza de que ele ainda estava vivo. Ela até havia considerado zarpar para a Grand Line e o Novo Mundo para procurá-lo. E agora, em um dia comum, no lugar mais inesperado, ele apareceu bem diante dos olhos dela. Como Nami não poderia ficar tomada de alegria e excitação? Aquele convidado de ontem. Aquele com gosto tão refinado. Eu nunca imaginaria que ele fosse um guerreiro tão formidável, Sanji comentou surpreso enquanto olhava para Ron. Ao lado dele, a expressão de Zef Perna Vermelha mudou drasticamente. Seus olhos afiados se fixaram no jovem vestido de preto com uma lâmina preta presa à cintura. Suas pupilas se contraíram violentamente, e um suor frio brotou em sua testa. Sanji, percebendo sua reação, não pôde deixar de perguntar. Velho, o que houve? Seu idiota. Você ainda não o reconheceu? Uma voz baixa e tensa os interrompeu. Krieg. Sanji se virou para olhá-lo. O pirata normalmente arrogante e autoritário agora estava olhando fixamente para aquela figura, suas sobrancelhas franzidas, sua expressão tingida de medo e respeito. Ele está realmente vivo. Depois de 2 anos de silêncio, ele finalmente emergiu novamente. Ele está planejando sacudir os mares até o âmago mais uma vez. A voz de Krieg tremeu um pouco enquanto ele falava, suor frio escorrendo pelo seu rosto. Não havia como errar. Na época em que aquele homem ainda era apenas um jovem andarilho, vagando pelo Mar do Leste, ele certa vez derrotou sozinho uma tripulação pirata inteira usando apenas sua espada. Krieg testemunhou isso com seus próprios olhos. Aquele dia ficou marcado em sua memória desde então. Se meus olhos não me enganam, aquele homem não é outro senão o lendário viajante. Aquele com uma recompensa de 1,75 bilhão de Belize Ron, o viajante. Quando as palavras graves de Zef chegaram aos ouvidos de Sanji, seus olhos se arregalaram em choque. O cigarro entre seus lábios escorregou e caiu no chão, mas ele permaneceu congelado no lugar, completamente atordoado. Ron, o capitão da calamidade dos céus. Primeiro tivemos o maior espadachim do mundo, Dracule Olhos de Gavião Mihawk, um dos 7 Shichibukais, fazendo uma visita inesperada. E agora temos um homem que desapareceu por 2 anos, uma lenda que se pensava estar perdida, retornando dos mortos. O que diabos está acontecendo hoje? Zef murmurou, incrédulo. Como um antigo grande pirata, até ele já tinha visto uma boa quantidade de eventos chocantes. Mas os acontecimentos de hoje estavam além da compreensão. Capitão. O gavião arqueiro está voltando. Um grito de pânico irrompeu de um dos homens de Krieg. No horizonte, o barco em forma de caixão que havia partido há pouco tempo estava retornando. De pé na proa com seu longo casaco preto esvoaçando ao vento, estava Dracule Mihawk, o portador de uma das 12 lâminas de grau supremo, Yoru. Seus olhos penetrantes de falcão fixaram-se na cena à sua frente, embora seu foco real estivesse fixo em uma única pessoa, aquele que ele estava procurando. Seu olhar queimava com o fogo da batalha. Capítulo 176. Sentindo a avassaladora intenção de batalha direcionada a ele, os lábios de Ron se curvaram levemente enquanto ele alcançava o punho da lâmina negra em sua cintura. Dracule Mihawk, o maior espadachim do mundo, um oponente digno de enfrentar. Você é mesmo Ron? Luffy olhou para Ron, ainda achando difícil de acreditar. Ron suspirou. Você continua tão sem noção como sempre, Luffy. Num piscar de olhos, ele desapareceu de onde estava e reapareceu bem na frente de Luffy. Antes que Luffy pudesse reagir, o punho de Ron desceu sobre sua cabeça. Bater? Ai. Luffy agarrou a cabeça, agora ostentando um enorme galo, estremecendo de dor. Agora você se lembra? Ron riu. Aquele soco foi sua maneira de responder à afirmação anterior de Luffy de que ele não mostraria misericórdia. Luffy esfregou a protuberância inchada, imerso em pensamentos. Então, como se uma lâmpada tivesse acendido em sua cabeça, seus olhos se iluminaram, e ele bateu palmas. O mesmo soco. A mesma dor. É você mesmo, Ron. Seu rosto se abriu em um sorriso largo e cheio de dentes, sua excitação clara como o dia.
quanto tempo? Hehehe, como você está? Luffy sorriu para Ron, completamente imperturbável pelo galo latejante em sua cabeça. Perto dali, Nami, que tinha acabado de enxugar as lágrimas do rosto e estava gradualmente recuperando a compostura, ouviu a conversa e ficou surpresa. Luffy conhecia Ron, e pelo que parecia eles se conheciam há muito tempo. Você viu o Ace, certo? Porra, você ficou tão alto. Quina está com você? E, o que houve com seus olhos? Luffy bombardeou Ron com perguntas, uma após a outra. Diante da última pergunta, Nami congelou por um momento antes de inconscientemente desviar o olhar para o rosto de Ron. Foi então que ela percebeu. O coração dela deu um pulo. Explico tudo depois, respondeu Ron, evitando a pergunta. A essa altura, o barco caixão de Mihawk havia parado no mar próximo. Ele estava esperando. Sob os olhares atentos de todos os presentes, Ron deu um passo à frente, indo até Zoro, que estava inconsciente em uma poça de sangue. Ele estendeu a mão sobre o corpo de Zoro, com a palma voltada para baixo. Arte de cura. Enquanto olhares atordoados se fixavam nele, uma onda de luz verde, cheia de vitalidade e poder restaurador, jorrou da palma de Ron, caindo em cascata sobre o corpo ferido de Zoro e envolvendo-o completamente. Diante dos seus olhos, o corte profundo no peito de Zoro começou a fechar em uma velocidade espantosa. Sua respiração, fraca e irregular há apenas alguns momentos, rapidamente se estabilizou. Quando o último traço de luz verde desapareceu, a condição de Zoro havia melhorado drasticamente. Embora ainda inconsciente, ele não estava mais às portas da morte. Incrível! Sanji ficou paralisado, com os olhos arregalados de descrença. Esse é o poder de uma Akuma no Mi? Alguém exclamou em choque. Não deveria ser, Zef murmurou, igualmente surpreso. Até onde ele sabia, Ron havia herdado as habilidades do Leão Dourado, o que o tornava um usuário da fruta flutuante, um poder que não tinha nada a ver com cura. E neste vasto oceano, era de conhecimento geral que ninguém poderia consumir 2 frutas do diabo e viver. Nem Zef conseguia entender por que Ron tinha a habilidade de curar os outros. Ele nunca tinha ouvido falar de tal coisa antes. Isso foi incrível. Os olhos de Luffy brilharam enquanto ele olhava para Ron com admiração. Ron, eu não sabia que você tinha habilidades médicas tão incríveis. Idiota, isso obviamente não é habilidade médica, Nami suspirou, exasperada pela falta de noção de Luffy. Sem se incomodar em discutir com ele, ela virou seu olhar para os olhos de Ron. Depois de hesitar por um momento, ela finalmente falou com uma voz suave e ligeiramente nervosa. Seus olhos, eles estão bem? Não se preocupe, logo poderei enxergar. Ron sorriu tranquilizadoramente. Ouvindo isso, Nami soltou um suspiro silencioso de alívio. Isso é bom. Só então Luffy saiu de sua excitação e percebeu algo. Ele se virou para Nami, parecendo chocado. É? Nami, você conhece Ron também? Nami olhou para Ron e hesitou. Ela não conseguia se obrigar a dizer, na frente dele, que tinha vindo para a Grand Line só para encontrá-lo. Ela colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha e deu um pequeno aceno. Espere, não me diga que a pessoa que você estava procurando é... Antes que Luffy pudesse terminar a frase, Nami, agora nervosa e irritada, deu um soco que o fez voar. Não diga coisas desnecessárias. Esse idiota. Como ele pode deixar escapar isso em um lugar como esse? Luffy, agora com a cabeça cravada na parede de madeira do navio, não tinha ideia do que havia dito de errado, mas ainda assim se desculpou obedientemente. Desculpe. Ron riu. Parece que vocês se dão muito bem. Não entenda errado. Só estou trabalhando com eles por enquanto. Ainda nem somos companheiros de tripulação. Nami rapidamente esclareceu sua relação com a tripulação de Luffy, com medo de qualquer mal-entendido. Vocês ainda não são companheiros de tripulação? Ron levantou uma sobrancelha, levemente surpreso. Nami assentiu. Um dia, Nami se juntará oficialmente à minha tripulação pirata, e juntos nos tornaremos a tripulação do Rei Pirata. Luffy, ainda lutando para tirar a cabeça da parede, gritou confiante. Bem, ouvirei os detalhes mais tarde. A mão de Ron pousou no punho de sua lâmina negra enquanto ele se virava, caminhando em direção a Mihawk à distância. Os olhos de todos se arregalaram em choque enquanto observavam o que aconteceu em seguida. Ron desceu do navio e, em vez de cair no mar, caminhou pelo ar como se estivesse caminhando em terra firme. Passo a passo, ele se moveu em direção a Mihawk, completamente à vontade, como se o próprio ar o sustentasse. É incrível. Até Sanji, que já sabia que Ron tinha os poderes da fruta flutuante, não pôde deixar de sentir uma sensação de admiração ao vê-lo caminhar pelo céu tão facilmente. Luffy, tendo finalmente libertado sua cabeça, virou-se para olhar e viu Ron andando no ar. Seu queixo caiu em choque. Ron, ele está andando no céu? Claro, ele é um usuário de fruta flutuante. Você não sabia disso? Nami olhou para ele. Luffy balançou a cabeça vigorosamente. Não, de jeito nenhum. Nami olhou para ele incrédula. Você não sabia? Isso é algo que quase todo mundo no mundo sabe. Causou um grande alvoroço naquela época. Sério? Luffy coçou a cabeça em confusão. Espera, isso significa que você ouviu sobre o que Ron fez? O que você quer dizer com o que Ron fez? Nami perguntou, exasperada. Luffy pensou por um momento com os braços cruzados. Agora que penso nisso, Dadan costumava ter jornais com o nome de Ron neles o tempo todo. Ela até disse que Ron tinha se tornado algum tipo de figurão. Ele inclinou a cabeça. Mas eu nunca entendi realmente o que ela quis dizer. Tudo que sei é que Ron parece estar indo bem aqui no mar. Luffy então se virou para Nami. Isso tem algo a ver com ele ser capaz de voar? Nami olhou para a expressão completamente vazia de Luffy e suspirou, pressionando a palma da mão na testa. Enquanto isso, Ron parou a cerca de 10 metros de Mihawk. Espero não ter feito você esperar.
Não, de forma alguma. Os olhos penetrantes e ameaçadores de Mihawk se fixaram no jovem parado diante dele, com sua lâmina negra na cintura. Alcançando atrás dele, Mihawk agarrou o punho de Yoru, a lâmina negra mais forte do mundo. Uma aura aterrorizante de intenção de espada surgiu dele, tão poderosa quanto o espírito de batalha queimando em seus olhos. Este lugar não é ideal para lutarmos. Vamos para outro lugar. Ron sorriu para ele. Uma batalha entre dois espadachins estava prestes a começar. Capítulo 177. Aquela voz, aquela figura, tão familiar. Quem é? Espere, agora me lembro. O dono dessa voz, Zoro, que havia recebido um feitiço de cura de Ron, gradualmente recuperou um pouco da consciência. Em sua mente nebulosa, a última imagem que ele viu antes de desmaiar surgiu mais uma vez. Naquele momento, duas vozes urgentes ecoaram em sua cabeça. Zoro! Zoro! A consciência de Zoro gradualmente se aguçou, seus olhos se abrindo lentamente. Ao ver seus olhos abertos, os dois ficaram tomados de alegria. Zoro! Você acordou! Que alívio! O rosto sorridente de Luffy também entrou na visão de Zoro. Exibindo seu sorriso despreocupado característico, ele riu, hahaha. Isso é ótimo, Zoro. Você está bem. Zoro olhou fixamente para ele e murmurou. Eu, ainda estou vivo? Hahaha. Que tipo de bobagem você está falando em plena luz do dia? Claro, você está vivo. Luffy apertou seu chapéu de palha e sorriu para ele, seu sorriso tão brilhante e simples como sempre. Enquanto Zoro olhava para ele, sua consciência retornou completamente, e as sensações de seu corpo começaram a inundar sua mente, confirmando a verdade inegável. Ele ainda estava vivo. Levantando a mão, ele tocou o peito enfaixado, murmurando para si mesmo. Aquela voz e aquela figura que vi antes de perder a consciência, eram apenas alucinações? Naquele exato momento, uma luz negra como a zeviche de uma espada rasgou o céu acima do Baratie. As nuvens se separaram com a força bruta. O céu escureceu, os ventos uivavam e o mar rugia com ondas gigantescas. Deitado no chão, Zoro olhou para o céu em silêncio atordoado. Como um espadachim, alguém que estava a apenas um passo de cruzar para um reino de verdadeiro perigo, ele podia sentir, mais do que qualquer outra pessoa presente, o poder aterrorizante daquele golpe. A batalha entre esses dois começou, hein? Droga, isso é loucura. Luffy inclinou a cabeça para trás, olhando para o céu, sua voz cheia de admiração e espanto. Aqueles dois... O coração de Zoro apertou quando ele se virou bruscamente para Luffy. De quem você está falando? Luffy olhou para ele e, sem hesitar, respondeu. O cara que te derrubou, Iron. Olho de gavião arqueiro, Iron. Os olhos de Zoro se arregalaram instantaneamente, sua mente ficou profundamente abalada. Então não foi apenas uma ilusão. Era ele mesmo. Zoro de repente sentiu outra aura de espada aterrorizante explodir no céu, completamente diferente do golpe negro anterior. Este pertencia a outra pessoa. Ignorando a dor dos ferimentos, ele se apoiou no chão, lutando para se sentar. Sua cabeça virou rapidamente na direção da luta. A sudeste do Baratie, muito além do horizonte. Uma aura de espada carmesim disparou para o céu diante de seus olhos. O corte era como uma lua crescente, estendendo-se por quilômetros. A luz vermelho-sangue pintou o céu com um brilho assustador e infernal, transformando toda aquela direção em um mar de carmesim. O impulso subiu aos céus. O brilho daquela aura de espada carmesim parecia capaz de atravessar o próprio céu. Sob os olhares intensos de Zoro, Sanji e Luffy, aquele corte vermelho-sangue rasgou todo o céu acima deles. Uma fenda colossal, estendendo-se por milhares de metros, apareceu dentro das nuvens, tingida em um tom carmesim profundo. O céu se agitou enquanto as nuvens cortadas rolavam violentamente. Todas as pessoas a bordo do Baratie, assim como aquelas nas ilhas vizinhas, olharam para cima instintivamente. E quando viram aquela fissura vermelho-sangue aterrorizante no céu, todos ficaram completamente perplexos, tomados por uma avassaladora sensação de admiração e descrença. Isso tem que ser uma piada, certo? Jin engoliu em seco, suor frio escorrendo pelo seu rosto. Isso é realmente algo que um humano pode alcançar? Antes que o choque do golpe vermelho-sangue pudesse se instalar completamente, outra aura de espada negra cortou o céu, passando pelo Baratie. À medida que a energia da espada avançava, vendavais violentos uivavam. Nami teve que se agarrar firmemente à parede próxima para evitar ser levada pela força do vento. O mar se enfureceu ainda mais, jogando Luffy e o pequeno barco dos outros em um frenesi violento, balançando-o incontrolavelmente nas ondas imponentes. Este é o poder que um verdadeiro espadachim de primeira linha possui. Comparado a eles, eu não sou nada. A lacuna é tão vasta quanto o céu e a terra. Zoro cerrou os punhos com força, seu olhar fixo no campo de batalha muito além do horizonte. Ron já havia alcançado aquela altura. Ele agora estava entre aqueles lendários espadachins, competindo pelo título de mais forte do mundo. E ele cerrou os dentes e seus punhos tremeram com a força do aperto. Não era a mesma coisa que quando ele treinou pela primeira vez no dojo? Não, talvez a diferença fosse ainda maior agora do que era naquela época. Então para que serviram todos esses anos de treinamento? Essas duas promessas. Ele poderia realmente cumpri-los? Será que ele realmente conseguiria alcançá-lo e superá-lo na esgrima nesta vida? Pela primeira vez, a dúvida penetrou no coração de Zoro. Seu espírito inabalável como espadachim vacilou por apenas um momento. Ah, Ron realmente é incrível. Ele está muito mais forte do que antes. A voz de admiração de Luffy soou ao lado de Zoro, tirando-o de seus pensamentos. Virando a cabeça, ele viu Luffy parado ali, uma mão pressionada contra seu chapéu de palha, olhando naquela direção com um sorriso brilhante e despreocupado. Não há dúvida sobre isso. Ele é quem eu tenho que superar. Zoro encarou o rosto radiante de Luffy, incapaz de se impedir de perguntar. Você não quer derrotá-lo? Mesmo que a diferença de força entre vocês dois seja tão vasta, uma lacuna que vocês talvez nunca consigam fechar, como vocês ainda conseguem sorrir? Por que eu não sorriria?
Luffy olhou para ele intrigado. Um objetivo que vale a pena perseguir não deveria ser o mais forte possível? Se fosse fácil de alcançar, qual seria a graça nisso? Chegar ao destino de uma só vez não parece uma grande aventura ou jornada, não é? O processo é o que realmente o torna emocionante. Mesmo que eu nunca o alcance, contanto que eu dê tudo de mim e não tenha arrependimentos, isso não é o suficiente? Zoro olhou para ele em silêncio atordoado. A uma curta distância no Baratie, Sanji deu uma longa tragada em seu cigarro e então exalou um lento fluxo de fumaça enquanto olhava para o mar sem fim, dando tudo de si sem deixar arrependimentos em. Algo naquelas palavras ressoou profundamente dentro dele. Bem ao sudeste, no vasto oceano, em uma ilha desabitada, duas auras de espadas avassaladoras se chocaram, perfurando os céus. A pura intenção de matar cobriu a ilha inteira, fazendo com que cada criatura viva tremesse e se encolhesse em terror absoluto, congelada no lugar. Duas figuras fecharam a distância entre eles em uma velocidade estonteante, e então, simultaneamente, eles balançaram suas espadas em um golpe devastador. Flashes vermelhos e pretos riscavam o campo de batalha. Uma única lâmina vermelho-sangue colidiu contra uma espada negra ameaçadora. Ruído. Um som nítido e ressonante soou quando as lâminas se encontraram. Por um breve momento, o mundo inteiro pareceu cair em silêncio absoluto. Então, no instante seguinte, uma onda monstruosa de vento de espada irrompeu entre os dois. A área num raio de 100 metros ao redor deles foi instantaneamente dilacerada pelas auras de suas espadas combinadas. Rochas, solo, grama e até grãos de areia. Tudo foi despedaçado em inúmeros pedaços pelas ondas de choque violentas, divididos repetidamente, até serem reduzidos a nada. Uma onda de choque semelhante a uma ondulação se espalhou a partir do choque, engolfando a ilha inteira em um instante. Por onde passava, a terra era dilacerada, deixando fissuras profundas e retas que se estendiam por quilômetros. Seções inteiras da densa floresta eram achatadas como se uma foice enorme as tivesse varrido, nivelando tudo em seu caminho. Até mesmo o oceano ao redor da ilha se agitava violentamente, rugindo com ondas gigantescas que alcançavam os céus. Ron, empunhando uma das espadas de grau supremo, a lâmina da lua de sangue, conteve o golpe descendente de olho de falcão de Yoru, uma das maiores lâminas negras existentes. Com um único movimento para cima, a energia aterrorizante da espada presa entre eles encontrou sua saída, explodindo em direção ao céu como uma inundação violenta. As nuvens espessas e tempestuosas acima da ilha foram instantaneamente separadas por dois cortes, um preto e um vermelho. Uma enorme fenda em forma de cruz rasgou os céus, estendendo-se por dezenas de milhares de metros de comprimento e centenas de metros de profundidade. As nuvens de tempestade agitadas avançavam em direção à fissura, mas apesar da turbulência, a enorme ferida no céu se recusava a cicatrizar. Capítulo 178. As duas figuras brilharam no campo de batalha. Um corte vermelho-sangue, estendendo-se por 1000 metros de comprimento, varreu o ar, cortando a base de uma montanha de 100 metros de altura com uma precisão assustadora. O corte foi impossivelmente suave. A montanha, como um gigante com as pernas decepadas, soltou um rugido estrondoso ao desabar. O chão tremeu violentamente. Depois de desviar por pouco do golpe com um salto ágil, Mihawk agarrou Yoru com ambas as mãos no ar, seu olhar de falcão afiado como uma lâmina. Zumbido. Uma luz negra como breu, tão profunda quanto a própria noite, cruzou o céu em um instante. Um golpe negro devastador, poderoso o suficiente para dividir a ilha inteira em duas, rasgou o ar com uma pressão de espada avassaladora, caindo sobre Ron, que estava lá embaixo com sua lâmina vermelho-sangue na mão. Antes mesmo que o golpe atingisse o alvo, a força sufocante que ele carregava já havia pressionado a terra para baixo por 100 metros em todas as direções, transformando pedras e árvores em pó. Os longos cabelos negros de Ron e a bainha de seu casaco balançavam violentamente sob as violentas correntes de ar. Ele ajustou seu aperto em sua espada, lua de sangue, trocando de uma mão para ambas. Levantando a lâmina e irradiando intenção de matar sem limites e energia afiada como navalha, ele a balançou para cima para encontrar o golpe negro que se aproximava. Um arco carmesim como uma lua crescente encharcada de sangue disparou em direção ao céu. Os dois golpes devastadores de espada colidiram. Bum! O choque desencadeou uma explosão devastadora de pressão de espada. Uma fenda colossal, estendendo-se por milhares de metros, rasgou o chão atrás de Ron. O corte era impossivelmente reto, apenas um pé de largura, mas mergulhando 100 metros de profundidade, as bordas tão lisas como se medidas por uma régua. Ao mesmo tempo, uma fina e cristalina energia de espada vermelho-sangue passou raspando pela cabeça de Mihawk, cortando uma montanha a milhares de metros de distância. Um corte reto apareceu em sua superfície. Então, com um estrondo profundo, a metade superior da montanha deslizou lentamente para baixo, colidindo com a terra com uma explosão ensurdecedora. Mihawk pousou graciosamente, seus olhos afiados baixando para olhar para sua manga direita, que tinha sido nitidamente cortada pela energia da espada de Ron. Seu olhar se ergueu em direção à lâmina vermelho-sangue na mão de Ron, estreitando-se ligeiramente. Você é realmente um oponente digno. Ron sorriu enquanto uma leve marca de espada atravessava sua bochecha. O maior espadachim do mundo dizer isso é um elogio. O olhar de Mihawk se aguçou e ele apertou Yoru ainda mais. Você tem o direito de desafiar meu título como o espadachim mais forte do mundo. Sua voz carregava uma determinação pesada. Viajante Ron, encare-me como um verdadeiro espadachim e lute comigo com tudo que você tem. Ele ficou no auge da espada por muito tempo, esperando por este momento por esta batalha. Ron soltou uma risadinha.
Como quiser, mas não vamos demorar muito. Ainda tenho coisas para fazer. Sua figura tremeluziu, desaparecendo de vista. Os olhos de Falcão de Mihawk o seguiram instantaneamente. Sem hesitar, ele levantou Yoru em uma posição defensiva. Ruído. Um arco vermelho sangue traçou uma trajetória perfeita no ar, atingindo a lâmina de Yoru com força avassaladora. O impacto destruiu o solo atrás de Mihawk, criando uma cratera profunda semelhante a uma trincheira, que se estendeu por centenas de metros. Mihawk foi forçado a recuar dezenas de metros. Sem parar, ele agarrou Yoru e o balançou em um movimento amplo da esquerda para a direita. Um corte escuro como breu, ondulando como ondas no mar da meia-noite, disparou em direção a Ron. Ron saiu do caminho num instante. O golpe não parou. Ele varreu toda a ilha, continuando muito além, rasgando o céu. Bem ao longe, acima do Baratie flutuante, um arco colossal de espada negra cortava o céu, separando as nuvens flutuantes. Um segundo depois, um corte vermelho sangue foi disparado daquela direção, atingindo o oceano a dezenas de milhares de metros de distância. O impacto abriu uma fenda de 1000 metros de comprimento e centenas de metros de profundidade no mar. A água do mar caía violentamente no abismo. O oceano rugiu em desafio enquanto ondas gigantescas avançavam em direção a Baratie, quase virando todo o restaurante flutuante. Testemunhando tal batalha em primeira mão, sentindo seus terríveis tremores secundários, todos os presentes não conseguiram deixar de tremer diante do poder demonstrado. Essa era apenas a força residual de um duelo entre dois espadachins. Neste dia, num raio de centenas de milhas centrado em torno da ilha deserta, os moradores das ilhas vizinhas, os fuzileiros navais patrulhando as águas, os piratas navegando e até mesmo os navios mercantes que passavam, todos eles podiam ver a aura da espada carmesim atravessando o céu, assim como os cortes negros que ocasionalmente varriam os céus. Foi uma batalha que abalou o mundo. O céu, a terra e até mesmo o mar, sob seus golpes de espada, pareciam tão frágeis quanto folhas de papel, cortadas à vontade por um par de mãos invisíveis empunhando lâminas. Do meio-dia até o anoitecer, o duelo entre os dois maiores espadachins do mundo continuou. A pressão de suas espadas subiu aos céus. A intenção de suas espadas mudou imprevisivelmente. Seus espíritos rugiram como uma tempestade, fundindo-se com o ritmo do mundo, a respiração de todas as coisas. E então, tudo isso se condensou nas lâminas em suas mãos. Com uma vontade indomável, cada golpe que eles desferiam carregava consigo o ápice de sua habilidade com a espada, a essência de seu próprio ser. Esta era a forma mais pura de combate entre os espadachins mais fortes. Nem mesmo aqui estava acostumado a atacar. A ilha deserta foi gradualmente destruída pelo duelo. O que antes era uma massa de terra singular foi dividido em 7 ilhas menores e uma ilha maior, formando um arquipélago desabitado. Quando a noite caiu, a batalha chegou ao fim, terminando empatada. Sob um vasto céu estrelado, a lua estava alta. Um solitário barco-caixão flutuava lentamente pelas águas escuras. Na proa do barco, o Drácula Mihawk estava com Yoru, a lâmina negra mais forte do mundo, presa às costas. Na popa, Ron estava reclinado, bebendo preguiçosamente de sua jarro de vinho sem fim. Quer uma bebida? Ron inclinou seu frasco em direção a Mihawk, oferecendo com um sorriso. Mihawk virou a cabeça ligeiramente, olhando para Ron. Depois de um momento, ele estendeu a mão. Pegando o frasco que Ron jogou, Mihawk tomou um gole. Após saborear o gosto, ele deu um leve aceno de cabeça. Este é um bom vinho, certo? Ron riu do raro elogio. Mihawk tomou outro gole antes de jogar o frasco de volta para Ron. Enquanto fazia isso, ele perguntou casualmente. Você conhece aquele pirralho, o Zoro? Ron, ainda deitado na popa com os olhos fechados, tomou um gole lento antes de responder. Sim, costumávamos treinar no mesmo dojo. Ele tem potencial. Acho que vale a pena ficar de olho nele. Mihawk não fez nenhum comentário. Ele também viu potencial no espadachim de cabelos verdes, mas no momento, Zoro ainda estava muito fraco, longe de ser digno de enfrentá-lo. Ao contrário do homem à sua frente. Você está planejando aceitá-lo como seu discípulo? Ron sorriu. Mihawk balançou a cabeça. Posso ter tempo de sobra, mas não tanto. Além disso, sua vontade ainda não é firme o suficiente. Sua habilidade com a espada ainda está faltando. Ele não é digno da minha orientação. Ron riu. Então, o que você está dizendo é, talvez no futuro. Mihawk ajustou o chapéu na cabeça, sua voz calma enquanto olhava para a noite. Quem sabe? Ron caiu na gargalhada. Capítulo 179. Mihawk lançou um olhar de soslaio para Ron. Você desapareceu por 2 anos e agora reapareceu nos mares. O que está planejando agora? Planejando. Ron riu, reclinado na popa do barco. A brisa fria da noite despenteou seu cabelo, enquanto ele preguiçosamente bebia de sua jarro de vinho sem fim. Não pretendo fazer nada. Apenas vagar pelo mundo como um viajante, aproveitando a vida. Um viajante, hein? Sim. Mas suponho que Raftel também esteja na minha rota de viagem. Mihawk virou a cabeça ligeiramente, seu olhar penetrante permaneceu em Ron por um momento antes de desviar o olhar, encarando o oceano escuro e infinito. Você atacou Mary Geoise e Marineford. Você invadiu Wano sozinho. Você feriu gravemente um dos 4 imperadores, Kaido. Mesmo que você não faça nada, apenas seu retorno aos mares é o suficiente para causar caos. Talvez. Ron sorriu. Imagino que os fuzileiros navais enviarão alguém para interrogá-lo, já que você é um dos Shichibukais. Responderei de acordo com a situação. O tom de Mihawk era indiferente. Isso funciona para mim. Ron riu e com um movimento de pulso, sua jarra de vinho sem fim desapareceu no ar. Ele se levantou. Ao longe, o brilho tênue do restaurante flutuante começava a tomar forma no horizonte. A luta de hoje foi satisfatória.
Vamos fazer isso de novo algum dia, Mihawk. Enquanto Ron falava, um pedaço de papel flutuou na brisa da noite. Ele flutuou diretamente acima de Mihawk antes de descer em sua direção. Ele estendeu a mão e pegou. Era um Vivre Card, um fragmento da força vital de Ron. Uma maneira de encontrá-lo não importava onde ele estivesse no mundo. Você pode usar isso para me encontrar na próxima vez. A voz de Ron sumiu na noite enquanto sua figura desaparecia na escuridão. Mihawk baixou o olhar, encarando o pequeno pedaço de papel em sua mão. Pela primeira vez em muito tempo, os cantos dos seus lábios se curvaram ligeiramente para cima. Entregar um Vivre Card a um espadachim com quem você lutou apenas uma vez. Que homem interessante. Ele murmurou para si mesmo. Mihawk levantou a cabeça, observando a direção em que Ron havia desaparecido. Pela primeira vez em quase uma década, algo se agitou em seu coração, uma excitação que havia sido enterrada há muito tempo. Seu sangue, o sangue de um espadachim, estava fervendo. Está claro que você nem estava lutando com força total. Seu aqui sua verdadeira habilidade com a espada. Você mal os revelou. A próxima vez que cruzarmos as lâminas, será uma batalha com força total, sem reservas, sem hesitação. Então, realmente determinaremos quem é o espadachim mais forte do mundo. Este mar não vai mais nos deixar entediados, vai, Yoru? Atrás dele, a lâmina negra mais forte do mundo, Yoru, tremia levemente, seu zumbido assustador ecoando pela noite. Como se estivessem de acordo. Um homem solitário. Um barco solitário. Uma espada solitária. Vagando pelo mar sem limite sob o manto da escuridão. Quando Ron retornou ao Baratie, a batalha já havia terminado. Os piratas Krieg que anteriormente tentaram tomar o restaurante flutuante, foram completamente derrotados por Luffy. Rony. Os olhos de Luffy e Nami brilharam de surpresa enquanto observavam Ron descer do céu. Ele pousou suavemente nos destroços do enorme navio que havia sido partido ao meio pela espada de Mihawk. Zoro, sentado de pernas cruzadas no convés e com a parte superior do corpo envolta em bandagens, fixou seu olhar penetrante nele. Então é você mesmo, Ron. Ron sorriu na direção dele. Já faz um tempo, Zoro. Você ficou mais forte. Seu longo casaco preto, com alguns cortes de batalha, e seu cabelo escuro na altura dos ombros balançavam suavemente na brisa do oceano. Dentro do restaurante, os chefes e os convidados espiavam pelas janelas de vidro, sussurrando em voz baixa, cheios de admiração. A batalha dele com Mihawk terminou em um resultado decisivo? O que aconteceu exatamente? Quem ganhou? Foi Mihawk ou ele? Será que o título de espadachim mais forte do mundo mudou de mãos? O jovem de cabelos escuros parecia calmo e tranquilo, sem a aura ameaçadora de um guerreiro. Mas lembrar dos golpes devastadores que ele desferiu antes causou arrepios em seus corpos. Zoro soltou uma risada autodepreciativa. Fiquei mais forte, hein? E ainda assim, ainda estou longe de atingir seu nível. Ele cerrou os punhos, mas em vez de frustração, havia uma clareza recém-descoberta em sua expressão. Em vez de se concentrar na distância entre eles, ele escolheu encarar suas próprias deficiências de frente. Olhando para Ron, ele falou com sinceridade. Você me curou, não foi? Obrigada. Não mencione isso. Não foi nada especial, Ron respondeu casualmente. Eu só acelerei sua recuperação. Você ainda vai precisar de tempo para se curar completamente. Mesmo assim, ajudou muito reconhecer o Zoro com um aceno sério. Então, após um momento de hesitação, ele mudou de assunto. Seus olhos, eles estão bem? Ron levantou a mão, passando levemente os dedos pelas pálpebras antes de sorrir. Eles ficarão bem. Mais um pouco de tempo e poderei enxergar novamente. É assim mesmo. Zoro assentiu antes de fazer outra pergunta. Como está Kuina? Ela está com você? Kuina está bem, respondeu Ron. Ela está atualmente no arquipélago de Sabaldi. Parado do lado de fora das portas do restaurante, com um cigarro pendurado nos lábios, Sanji ouviu a conversa e ficou irritado. Aquele idiota cabeça de musgo. Ele pergunta sobre tudo, exceto a coisa mais importante primeiro. Inútil. Os outros sentiram o mesmo. Todos eles lançaram olhares furiosos para Zoro como se gritassem silenciosamente. Faça a pergunta de verdade logo, seu idiota. E finalmente, Zoro chegou à pergunta que todos estavam morrendo de vontade de saber. Seu duelo com Mihawk. Quem venceu? Todos no Baratie, Zef, Sanji, Jin, Luffy, Nami, os chefes e os convidados, prenderam a respiração, os olhos fixos em Ron, esperando sua resposta. Ron sorriu. Se estamos falando de pura esgrima, foi um empate. Um tremor percorreu a multidão. Um empate? Isso significa. Ele lutou contra Mihawk, o espadachim mais forte do mundo, até parar. Alguém engoliu em seco, incapaz de acreditar no que tinha acabado de ouvir. Um empate com Mihawk. Isso significa que sua habilidade com a espada já está no mesmo nível do maior espadachim do mundo? O peso do título mais forte do mundo não era algo para ser menosprezado. Era o pico mais alto, um trono que inúmeros espadachins se esforçaram para alcançar, apenas para falhar. E ainda assim, esse homem já estava em pé de igualdade com Mihawk. Zoro esperava esse resultado, mas ouvir a confirmação ainda fez seu coração bater mais forte. Seu olhar para Ron ficou mais complicado. Anos atrás, Kuina e eu fizemos um voto. Não importa o que um de nós superaria Ron e alcançaria o auge da esgrima. Mas agora, esse objetivo se tornou um e o mesmo. Derrotar Ron e se tornar o espadachim mais forte do mundo, agora são a mesma coisa. Luffy, de braços cruzados, sorriu. O mais forte do mundo, hein? Isso é tão legal. Nami, parada ao lado dele, murmurou para si mesma. Ele continua ficando mais forte. Continua superando todos os outros. Claro, ele é incrível. Ela se lembrou de como, anos atrás, Ron lhe disse. A Grand Line está cheia de pessoas mais fortes que Arlong. Mais fortes que eu. Mas agora,
todas aquelas pessoas que ele uma vez reconheceu como mais fortes que ele. Ele os havia superado. E ele continuou avançando, deixando todos para trás. Nami olhou para as costas dele, sentindo uma emoção estranha surgir dentro dela. Um dia, ele superará todos neste mundo. Ele chegará a uma altura que ninguém mais poderá alcançar. Capítulo 180. Ron e Zoro estavam sentados em cima dos destroços do navio destruído, envolvidos em uma longa conversa. Eles falaram sobre o dojo e Koshiro, confirmando que tudo estava geralmente bem em casa. Quando o homem mencionou que Kuina já havia atingido o nível de grande espadachim, o rosto de Zoro escureceu. Tiki, eu realmente não consigo encará-la desse jeito. Depois, Ron conversou com Luffy. Ao saber que Saboy estava vivo e agora fazia parte do exército revolucionário, e que Ace havia se juntado aos piratas do Barba Branca, Luffy ficou muito animado. Mal posso esperar pelo dia em que nós 4 nos reuniremos no mar. Hehehe. Mais tarde naquela noite, no telhado do restaurante flutuante Barati, Nami estava sentada ao lado de Ron, que estava deitado com as mãos atrás da cabeça. Acima deles, o céu noturno era um manto de estrelas. Ei Nami, quantos anos você tem agora? 18. Já tem 18, hein? Ron refletiu. Ainda me lembro de quando te conheci, você era só um chorãozinho teimoso. E agora, você cresceu bastante, não é? Ao ouvir isso, Nami instintivamente olhou para si mesma. Suas bochechas ficaram vermelhas sem motivo aparente. Ela mudou rapidamente de assunto. Como estão Robin e Kunis? Eles estão bem? Ela perguntou. Ron sorriu. Melhor do que você imagina. É bom ouvir isso, disse Nami, com os olhos suavizando. Ela se inclinou um pouco para trás, olhando para as estrelas. A laranjeira que você me deu ainda está em nosso navio. Kunis e Robin cuidam dela com cuidado. Acho que eles também não se esqueceram de você. Ao ouvir isso, Ron viu um lampejo de nostalgia na expressão de Nami. Memórias daqueles dias quentes e suaves ressurgiram em sua mente. Os olhos dela ficaram marejados. Você está chorando? Claro que não. Ela rapidamente enxugou os olhos com a manga. Ron riu baixinho. A brisa do oceano trazia um leve frio, farfalhando seus cabelos escuros enquanto ele permanecia esticado, relaxado e em paz. Você já se decidiu? Nami virou a cabeça para olhá-lo confusa. É? Você está pronto para zarpar? Ron perguntou. Como um navegador. Um breve silêncio se seguiu. Então, Nami assentiu gentilmente. Sim. A voz de Ron estava calma. Você acha que Luffy e os outros são a tripulação certa para você? Nami hesitou por um momento, seu olhar vacilante. Eu ainda não sei, ela admitiu. Mas eu sinto que eles são diferentes dos outros piratas. Ela olhou para o céu. Luffy e Zoro, eles me lembram você, Ron. O jeito como vocês viajam, o jeito como vocês veem o mundo, não é só sobre ser pirata. É sobre algo mais. Sua voz ficou mais suave. Eles buscam liberdade e aventura de forma pura e sincera. Ron sorriu. Isso é verdade. A primeira luz do amanhecer se estendia pelo horizonte distante. O céu estava no início da manhã. Nami, Nami, uma voz gritou perto de seu ouvido, tirando o das profundezas do sono. Já é de manhã. Suas pálpebras se abriram, ainda turvas de sono. À medida que sua visão clareava gradualmente, ela se viu cara a cara com alguém, tão perto que ela conseguia sentir sua respiração. Os olhos dela se arregalaram. É Rion? Ron sorriu. E aí, bom dia. Você dormiu bem? Eu acho, ela murmurou. Então talvez você queira sair de cima de mim primeiro. Nami piscou, confusa. Então ela olhou para baixo, apenas para perceber que em algum momento durante a noite, ela tinha acabado meio esparramada sobre ele. Seu rosto ficou vermelho instantaneamente. Rapidamente, ela se apressou para se sentar, distanciando-se. Ron se levantou e sentou, girando o pescoço até que ele estalou audivelmente. O rubor de Nami aumentou. Ela realmente dormiu em cima dele a noite toda sem nem perceber? Antes que ela pudesse encontrar uma desculpa, Ron se levantou e se espreguiçou, virando-se em direção ao sol nascente. Já está na hora de eu ir. A expressão de Nami endureceu. É? Já? Sim. Ainda há coisas que preciso cuidar, e não posso deixar Robin e os outros esperando muito tempo. Enquanto falava, Ron estendeu a mão para o ar, para um espaço aparentemente vazio, e puxou uma longa espada embainhada. Ele a entregou a ela. Esta lâmina é chamada Mokuro. Dê a Zoro para mim. Diga a ele que estou apenas emprestando a ele. Um espadachim que almeja ser o maior do mundo não deveria andar por aí sem uma espada adequada. Ele pode devolvê-la para mim na próxima vez que nos encontrarmos na Grand Line. Nami pegou a espada, segurando-a firmemente. Ela queria dizer algo, mas hesitou. Vejo você na Grand Line, Nami. Com isso, o corpo de Ron se levantou do chão. Um raio de luz negra disparou para o céu, e num piscar de olhos, ele se foi. Nami ficou ali, segurando a espada, seu olhar permanecendo no céu vazio. Ela deixou a oportunidade escapar novamente. Ontem à noite, se ela tivesse dito essas palavras, ele a teria levado com ele. Ela queria ir com ele. Ela realmente queria ir com ele. Então por quê? Porque ela não disse nada. Nem ela conseguia explicar. Mas talvez fosse porque essa viagem imprevisível, desafiadora e perigosa era o que ela realmente desejava. Antes de deixar o Mar do Leste, havia mais um lugar que Ron decidiu visitar? Cidade de Logueton. Quando chegou, ele se deparou com uma escaramuça, um grupo de fuzileiros navais capturando uma tripulação de piratas. A princípio, ele não tinha intenção de interferir. Mas então, a voz de pânico de um dos piratas chamou sua atenção. Espera. Essa é a espadachim de 140 milhões da tripulação da Calamidade dos Céus. Merda. Por que diabos ela está com os fuzileiros navais? O pânico se espalhou entre os piratas como um incêndio. Então, uma voz feminina furiosa respondeu a eles. Eu não sou uma espadachim da Calamidade dos Céus. Esse título pertence à Kuina do clã Shimotsuki. Meu nome é Tashiji, e eu sou uma oficial da marinha.
É certo, você é totalmente ela. Olhe para esse pôster de recompensa, mesma cara, tudo igual. Você só colocou óculos para enganar as pessoas. Exatamente. É ela. Won levantou uma sobrancelha. Oh, uma mulher que se parecia exatamente com Kuina? Então era ela a fuzileira naval da história original, Tashiji. Os piratas a confundiram com Kuina. Won achou toda a situação bastante divertida. Ele permaneceu à distância, usando o Haki de observação para sintonizar a conversa. Estou te dizendo, eu não sou Kuina. Nós apenas parecemos parecidas. Somos pessoas completamente diferentes. Tashiji olhou feio para o grupo de piratas em pânico. Então você deve ser a irmã gêmea perdida dela, ou algo assim. Que reviravolta, uma virou fuzileira naval, e a outra virou uma lendária fora da lei. Um dos piratas, empunhando uma espada longa, sorriu para ela. Eu disse que não sou parente dela. Tashiji parecia estar à beira de perder a cabeça.